Alô, torcida Chavante, estamos chegando com mais um episódio do ChavaCast, o episódio com a voz da maior e mais fiel, a voz do Brasil, que está fazendo um grande sucesso com a massa rubro-negra, mas já já a gente fala sobre isso. Eu sou o Pedro Henrique Krieger e não estou sozinho, como sempre, aliás, sou Chavante, nunca estarei sozinho, e comigo André Silva, estreando aqui no podcast. Bem-vindo, André. Olá, pessoal, boa noite a todas e todos. Estamos aqui para contribuir um pouco, para falar um pouco mais sobre a nossa grande torcida, nosso time, nosso clube para 2019. Em Portugal, o pseudo-europeu Gustavo Iribarren. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estou chegando aqui tomando uma cervejinha, porque o Brasil me obriga a beber, apesar de estar gostando das contratações, a gente tem que beber um pouquinho de cerveja, né? Leão Sanguiné, recém saiu do trabalho, chegou aqui rapidinho para gravar com a gente. Bem-vindo, Leão. Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horário que a gente está ouvindo esse programa. Tive de fazer umas mãos aí familiares, mas já estou pronto para debater as novas contratações e mostrar a entrevista que fizemos com o grande maestro. Direto de Taquara, Lucas Maffei novamente, bem-vindo. Olá, muito feliz pela repercussão e vamos debater mais um pouquinho. E com a gente hoje um convidado muito especial, direto do estado de Goiás, Pablo Lisboa, um dos fundadores da Chagô, Chavante de Goiás. Bem-vindo, Pablo. Muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa aí do ChavaCast. Estou aqui com 2 litros de água, porque a seca é braba aqui, Cerrado Brasileiro. E vamos falar já então do Cerrado Brasileiro, começar com ele, que é professor de graduação em Museologia da Universidade Federal de Goiás, formado em Design Gráfico e Artes Visuais pela UFPEL, e há quase 6 anos morando em Goiânia, e vai falar com a gente um pouquinho sobre a formação da torcida das Chavantes em Goiás, que é um dos núcleos do Brasil pelo Brasil. Pablo, como é que começou isso? Quando é que vocês tiveram essa ideia? Bom, é muito interessante a gente conseguir recordar, e a iniciativa de vocês vai ser um registro histórico de áudio que a gente vai ter, porque o que a gente teve foi uma publicação no Facebook apenas, né? Então, essas ferramentas digitais, cibernéticas, hoje em dia, elas possibilitaram que eu pudesse me articular com as pessoas, com os chavantes aqui, e também pudesse fazer a busca a novos chavantes e pudesse também fazer os registros memoriais, né? Então, é interessante remontar essa história dos chavantes em Goiás aqui em Goiânia, porque quando eu vim aqui, por conta do concurso público que eu passei na universidade, eu sentia muita falta, evidentemente, da família, da cidade de Pelotas, do lanche dos círculos, das festas, do samba, enfim, mas principalmente do Chavante, da Baixada. Né? Aí chegando aqui eu fui pro Facebook e busquei pelas pessoas que estavam em Goiânia e que eram naturais de Pelotas. E eu fiz um texto que eu mandei para todas essas pessoas. Procuro Chavantes em Goiás. O primeiro que me retornou foi um Auro Cerulho, dizendo, achou um Auro Cerulho. Eu disse para ele, então vai tomar no olho do teu cu. Depois acabamos ficando amigos, porque ele estudou com o meu irmão, que também, infelizmente, é Pelotas. Mas, enfim, a busca continuou e aí a maioria, claro, que era de Chavantes, né? Era só o primeiro, que era Auro Cerulho. E aí eu acabei achando a Paula Beiro, que é uma pessoa muito importante para mim aqui na minha chegada, que ela disse que o filho dela, então, o Daniel Beiro Benjoia, ia entrar na torcida, que eu estava procurando formar. Isso era início de 2014. Aí depois a gente encontrou algumas outras pessoas e a gente fez um encontro de fundação da Chagô no Brapel do dia 9 de fevereiro de 2014. Era a 7ª rodada do Gauchão. Foi na Boca do Lobo esse jogo. O gol do Chavante foi marcado pelo Nena, de cabeça. Cruzamento da direita que ele testou. E a gente, na ausência de instrumentos musicais, a gente fez um churrasco, evidentemente, né? Gaúchos fora do Rio Grande do Sul se reuniram para primeiro tomar um chimarrãozinho, um churrasco, tomar uma cervejinha, e na ausência de instrumentos musicais a gente acabou usando a internet mais uma vez
no YouTube vendo os vídeos da Garra Chavante, da Chavabanda e dos pagode que tem na volta da Baixada, em dias de jogos. E a gente teve certeza mesmo que a gente era um núcleo do Chavante, fora de Pelotas, quando a Lília, que já faleceu, a mãe da Paula, atirou uma lata de cerveja na nossa cabeça e tinha um cachorro latindo. Aí a gente viu que a gente estava na Baixada. Então quem fundou a Chagô foi eu, o Tássio Schwank e o Daniel Benjoia. Eu até mandei a foto aqui, não sei se essa foto depois pode divulgar ela. E aí a partir de então, até esse dia eu não sabia se eu ia ficar aqui. Tinha muita vontade de voltar para Pelotas. Depois desse dia eu disse, olha, a gente vai fundar um núcleo e a gente vai ficar aqui por Goiás mesmo. E Pablo, vocês tiveram muita sorte, né? Porque logo em seguida que o Brasil, vocês fundaram aí a Chagô, o Brasil teve muitos confrontos em Goiás e também no Distrito Federal. Pois é, a gente costuma dizer que por conta nossa que o Brasil veio ganhando. Foi tendo as vitórias e ganhou para que a gente pudesse ver o Chavante. Né? Para nós assim, o Brasil está na Série B, é muito importante para nós. E aí a essência de torcer para um time de futebol, ela é realimentada ano após ano, porque torcer à distância é muito difícil, é que nem namoro à distância. Tu tem que ver a pessoa. A Baixada é um lugar de frequentar, né? Quem conhece a Baixada sabe, né? Que é o estádio mais humano do mundo, e a gente acaba não podendo ir muito na Baixada. Eu vou todos os anos a Pelotas e procuro ir. Até acho que o nosso estádio em reforma, a gente está meio sem casa, assim, e isso tem uma repercussão. Eu não sei em que grau, mas eu acho que ela tem muita repercussão. O jeito que a gente está se organizando para torcer, enfim, uma série de questões aí que vocês sabem bem melhor que eu. Então, o Chavante poder vir aqui, observem, depois de Pelotas, Goiás é o estádio, é o lugar onde tem mais jogos do Chavante. Tiveram 3 jogos, porque o Atlético, o Vila Nova e o Goiás. Agora a gente não tem mais o Goiás, né, que subiu. Mas ano que vem ele já tá aí de novo, na Série B conosco. Vai perder para nós de novo. Esses aí são filhos, né? Mas a melhor imagem dos jogos contra o Goiás é o cachorro Zulu correndo atrás do lateral esquerdo. Ele queria brincar e o lateral esquerdo do Goiás achou que ele queria morder. Muito bom. Pra mim é a imagem. Saiu até no 8 bits aqui, no futebol, aquela uma imagem muito bom. Muito bom. Eu queria perguntar para ele como é que foi a sensação de estar em Brasília, acompanhando o jogo contra o Brasiliense, então. Olha, a sensação foi de quase desmaio, né? Porque 13% de umidade do ar, eu tava na arquibancada à sombra, quieto, parado, tentando respirar pouco e quase desmaiando, e os jogadores lá praticando futebol, né? Todo mundo passou mal. Quem não estava bêbado passou mal naquela ocasião. Mas foi bom porque quando tem jogo do Chavante, seja em Brasília, que é aqui pertinho, 2 horas, ou seja em Goiânia, a gente já acorda assim naquele espírito de baixada, né? É uma sensação assim, não consigo te descrever, né? É uma sensação muito boa, a gente reencontra as pessoas, em que pese o nosso grupo não ser muito grande, a gente tem umas 30 pessoas aqui em Goiânia. Em Brasília, a República Chavante, coordenada lá pelo Narinho, ela tem umas 50, 60, que é um pouco maior, né? Mas a sensação quando tem jogo do Chavante aqui é de reviver Pelotas, reviver a Baixada, reviver as relações e poder exercitar o ser Chavante, né? Eu não saberia te descrever essa sensação. E além de Goiás, vocês se organizam para outros jogos próximos aí ou não? Só ficam dentro do estado? Teve esse de Brasília, né? Sim. A gente queria muito ter ido a Lucas do Rio Verde ano passado, tinha o Luverdense, né? Mas realmente é longe lá, né? São 8 horas de carro. E o jogo, se eu não me engano, também, não sei se foi numa terça, e aí fica difícil, né, se deslocar por conta do trabalho que todos nós desenvolvemos aqui. Então a gente acabou ficando mais em Goiânia mesmo. O jogo de 2017 contra o Goiás foi numa cidade do interior, aqui em Tubiara, mas a gente se fez presente. Eu não fui naquele jogo, mas o Fabrício, o Narinho, o pessoal foi naquele jogo. Mas contra o Luverdense, ano passado, se não me engano, foi na Arena Pantanal, não foi? A gente teve um jogo contra eles lá. Eu não me lembro, mas assim, mesmo assim é longe, né? Teria que entrar no estado lá. Teria que sair aqui mas de Goiás. Foi um jogo para esquecer mesmo. É que eu queria muito ir nesse jogo, porque assim, Lucas do Rio Verde é uma cidade que tem a gauchada do norte, né? A gauchada polenteira. Então eu queria muito ir nesse jogo, porque lá tem camisa do Grêmio, do Inter, e eu queria ir pro jogo, não para ver o jogo, mas para falar para eles que eles torcessem pros times da cidade deles, não ficasse babando o ovo da dupla Grenal, né? Então esse era o meu tesão de ir para Lucas do Rio Verde.
se tem alguém em Goiás que ainda não faz parte da Chagou, ou nem sabe da existência de repente, como é que pode entrar em contato com vocês para participar e se interagir? Então, como a gente não tem sede, né, foi uma coisa que eu comecei a organizar, e aí a gente faz assim, todo mundo ajuda um pouco. O Fabrício Cardoso é uma figura essencial aqui, o Daniel Benjoy é uma figura essencial, tem outros que eu não vou citar todo mundo aqui, que eu vou me esquecer de alguns, né? O Fernando Viana, enfim, o Tássio, mas a gente tem um grupo do WhatsApp, né? É interessante pensar sobre essa questão do local, a importância dos locais. A gente não tem um local, mas a gente tem o grupo do WhatsApp que ajuda para que a gente possa se organizar para ir nos jogos, para que a gente, de vez em quando, um tem aí uma saudade aguda, aí levanta e manda um áudio ou manda um vídeo da chamada da garra, enfim. Então o WhatsApp é o nosso articulador, mas as pessoas podem acessar o Facebook, que a gente tem uma página no Facebook, Chagou, que agora eu nem sei como é que tá, que eu não tenho entrado muito no Facebook, mas é pelo Facebook que o pessoal pode nos encontrar para a gente poder se reunir para ir no jogo. Mas assim, a gente sempre encontra pessoas novas quando tem jogo. O jogo é o catalisador, né? O grande articulador é ir no jogo. Então a pessoa que vai no jogo, ela vai estar articulada conosco, com certeza. O Brasil jogar no país inteiro faz com que a gente tenha essa publicidade aí, né? O pessoal nos conhece. Hoje eu ando com a camisa do Chavante aqui em Goiânia. Como ele tá jogando muito contra os times daqui, eu sou reconhecido. O pessoal, tá gaúcho, tá de Pelotas, enfim. Eu acho muito interessante isso, né? Eu acho torneios. Que tá mais do que na hora, assim, do clube começar a pensar nessas organizações que tem em todos os estados, praticamente, do país inteiro, que tem núcleos do Brasil, né? Tentar fazer alguma divulgação maior, alguma coisa mais forte, para poder intensificar essa aproximação dos torcedores do Brasil com os torcedores de outros clubes. Pra te ver que sempre tem torcedor Chavante, por mais que sejam poucos, em todos os jogos tem, né? Eu me lembro que o Rogério Zimmermann comentou sobre isso. Sempre tinha Chavante em todos os jogos. Isso é uma marca nossa, né? Com certeza, com certeza. Pablo, o que tu tens mais anotado aí que tu resolveu ressaltar para nós aqui no ChavaCast? Para mim é importante, assim, fazer esse registro e saber que vocês estão tendo essa iniciativa. O Brasil é impressionante. A torcida do Chavante é uma coisa muito diferenciada. O clube, eu tenho a impressão, não é uma crítica, assim, é uma crítica construtiva. Eu acho que o clube não tem a dimensão, por mais que o Ricardinho seja torcedor, eu acho que a gente não entende o que é o Chavante. Acho que a maioria da direção não entende que o nosso patrimônio é a torcida, né? Então, claro que existe uma pressão aí do futebol moderno pelas novas arenas, por um novo jeito de se consumir, de se vender o futebol, que não é ruim. Eu acho que a gente tem que acompanhar, mas o essencial é o torcedor Chavante. E às vezes eu penso que o pessoal não dá muita bola para isso. Mas a gente é uma disputa, né? É uma disputa que a gente tem que fazer diariamente, ano após ano, de garantir que a torcida Chavante seja exaltada. Que a gente faz festa onde a gente vai, a gente é reconhecido onde a gente vai. Vocês observem que no jogo agora contra o Goiás, tinha 20 mil pessoas do Goiás. Em alguns momentos, só nós cantávamos. A torcida do Goiás é uma torcida silenciosa, uma torcida, parece aquelas torcidas de vôlei, sabe? O pessoal fica gritando, assim, é um jeito diferente de torcer. Mas pela televisão dava para notar muitos momentos. Pois é, eu não acabei não acessando nada, não vendo nada, mas e aí a gente tira sarro do pessoal, eles nos chamam de viado, evidentemente, a gente aplaude eles, mas a gente fica interagindo com as outras torcidas e isso é o grande barato, sabe? A gente fez amizades, trocamos contatos com o pessoal, tiramos ondas da cara deles, eles também da nossa, mas no final a gente acaba se abraçando e sendo amigo. Acho que isso é uma evolução, porque a torcida Chavante ela era conhecida por uma torcida bagunceira, de quebrar as coisas, então eu não acho que isso tem que ser apagado, mas enfim, acho que existe um nível de cidadania no estádio que está sendo adquirido agora e a gente tem que saber conviver com isso. E tem sido muito bom para nós aqui, porque a gente está sempre em menor número também, então a gente tem que se proteger. Mas eu queria agradecer a vocês. Não sei se tem mais alguma pergunta aí a respeito. Não, eu ia só comentar até com os guris, porque eu já morei em Santa Catarina, o Gustavo está na Europa, o Lucas está em Taquara, o Leão toda hora está viajando para Bento Gonçalves, e quando a gente está fora, qualquer registro, qualquer áudio, qualquer imagem do Brasil é como se fosse uma gota de água no deserto, a gente fica desesperado para estar mais perto.
Então, é importante esses núcleos pelo país inteiro. Imagino para vocês que estão aí, tu tá há 6 anos em Goiânia, né? Imagina todo o pedacinho de Brasil que tu conseguir ter é especial. Para nós é muito importante. Eu acho que na vida, eu tô com 37, né? Eu acho que quando vai passando os anos, a gente vai se dando conta do que realmente importa na vida da gente, né? Ou as pessoas, ou lugares. E cada ano que passa, o Chavante, ele se torna mais valioso na minha vida. E ter encontrado outros Chavantes fortalece isso, porque quando a gente sofre, ou quando a gente tem alegrias, coletivamente é sempre melhor exercitar, tanto o choro quanto o sorriso, né? Então, eu tô em casa aqui. Agora a gente achou um bar, é o restaurante do Mau Mau. É um restaurante todo caracterizado do Fluminense. Imagina, a gente chegou lá todo de rubro-negro, né? O pessoal nos olhou atravessado. E a gente conquistou eles, e eles nos conquistaram, e é onde a gente vê os jogos do Chavante pela internet, é lá. Na verdade, ele compra aqueles pacotes da Sport TV, enfim, por causa nossa. E a gente deu uma camisa do Chavante para ele sempre veste a camisa, ele tira a camisa do Fluminense, coloca a camisa do Chavante. E aí todo mundo fala, olha, o Mau Mau, que é o Maurício, ele só vestiu a camisa do Chavante, ele nunca tinha vestido outra camisa, a não ser a do Fluminense. Pô, isso aí é um exemplo do valor que tem a nossa camisa e de como que a gente vai conquistando novos adeptos pelo Brasil inteiro, né? Então, a minha grande emoção, cada dia que passa, é ser Chavante. Perfeito, Pablo. Já tem data marcada para voltar a Pelotas aí? Eu pretendo ir no Brapel, né? Porque ganhar Brapel é melhor que tudo, né? Com certeza. Tá aí, se eu não me engano, é 9 de março? 9 ou 10 de março? 10 de março. 10. Se não mudou. Se nada mudar, 10. Então 10 de março estaremos aí. Quem sabe a gente conhece pessoalmente aí uma cerveja, um pagode. Com certeza. Pablo, muito obrigado pela entrevista, pela tua participação. Está convidado a continuar conosco aqui durante o podcast. Temos contratações para analisar, enfim, a montagem do elenco. Mas muito obrigado por compartilhar a experiência da Chagô. Estamos de portas abertas, apesar de a gente não ter sede também, para quando vocês precisarem divulgar alguma coisa. Enfim, o Fabrício já foi convidado para participar também com a gente. Então, muito obrigado mesmo. Tá bem. Um abraço para vocês. Eu não vou conseguir participar, até porque, assim, discussão de elenco eu já tinha te falado, né, com todo respeito, eu não tô nem um pouco interessado no elenco, eu quero só que o Chavante continue existindo, mas o elenco realmente, eu não dou bola pra isso, cara. Quando eu era da Máfia Chavante também, eu demorei a entender isso e respeitar esse meu sentimento. Eu não tô nem aí pro jogo, eu acho que um monte de Chavante vai pra Baixada, não é pro jogo, sabe, a gente vai pra outras coisas. O Museu do Futebol em São Paulo, no Pacaembu, ele desenvolve muita pesquisa nos entornos do futebol, para entender o que é o futebol, que não é só uma competição de chegar. O pessoal aqui do Goiás dizia assim, vocês não vão ganhar um título esse ano. Aí eu disse para ela, moça, o nosso título foi em 1919, nós não estamos nem aí para título. A gente torce de jeito diferente, né? Então, assim, eu sei que é importante, vocês estão desenvolvendo esse trabalho, mas eu reservo aqui, respeito esse meu sentimento de não estar nem aí pro time. Eu quero que o Chavante continue existindo só. Perfeito, Paulo. Perfeito. Tá bem, pessoal? Um abração forte e vida longa ao Chavecast. Obrigado. Valeu. Obrigado, Paulo. Valeu. Pessoal, vamos continuar então com o nosso podcast. Temos muitas informações para abordar depois da grande entrevista do Pablo Lisboa, da Chavantes de Goiás. A gente tem que falar do time também, né? O time que vai vencer o Brapel em março. Tivemos como últimas contratações Douglas Baggio, Ricardo Cruz, Daniel Cruz, o polivalente Leandro Nunes Velica ou Velicá? Não sabemos. E o zagueiro Bruno Aguiar. Eu quero saber de vocês o que esperar. Mafei, satisfeito com as últimas 5 aquisições do Brasil? Eu espero que sim. Estamos seguindo a mesma lógica, né? De contratar pessoas que estavam disputando Série B, disputando campeonatos com qualidade técnica razoável, né? Para Gauchão, eu acredito que seja muito razoável. Eu tô começando a chegar naquele nível de empolgou. Tô começando a levar fé. E, Leon, eu vi que tu estava pesquisando uns dados aí do zagueiro Bruno Aguiar, que veio do Joinville, mas tem passagens marcantes pelo futebol brasileiro. Gostaria que tu destacasse alguns deles. Sim, na verdade, é interessante que ele participou, na verdade, dos acessos aqueles do Joinville, ele participou, né, que o Joinville até disputou com a gente e depois acabou disputando a Série A. O zagueiro estava nesse grupo e ele estava também em 2 grupos do Santos, o Santos do Neymar ali, o Santos da Copa do Brasil e da Libertadores,
E é legal perceber que ele não apenas estava nos clubes, no Santos, né? Ele jogou 5 jogos daquela Libertadores. Por contar que a Libertadores são 6, mas deve dar uns 10 jogos. Ele jogou pelo menos metade da Libertadores. E ele fez parte, também jogou 3 partidas da Copa do Brasil, que o Santos também se sagrou campeão um ano anterior. Então é um jogador que pelo menos tem experiência em decisão, em times grandes, né, em partida, em campanhas de sucesso, né? Isso que é importante, a gente ter esse perfil de jogador no elenco. E o que tu achou dos outros jogadores também? Eles casam, sim, o mesmo perfil? Pois então, na verdade eu tô nesse mesmo nível do Lucas, assim, eu acho que o Brasil tá fazendo um caminho diferente dos outros anos esse ano. O Brasil já tá contratando alguns jogadores pensando na Série B, né? Ano passado o Brasil contratou alguns jogadores, por exemplo, que acabaram depois, que tinham um nível pro Campeonato Gaúcho, mas não tinham um nível pro Campeonato da Série B e acabaram depois sendo emprestados ou até sem ter o contrato renovado. E esse ano o Brasil tá contratando jogadores que já tem alguma rodagem na Série B e isso é importante, ainda que alguns deles a rodagem seja de rebaixamento, né? Mas pelo menos tem alguma experiência na Série B e isso o Brasil já está um passo à frente dos demais do Campeonato Gaúcho. Isso já significa que o Brasil está montando time para a Série B já também, né? Com certeza. Gustavo, alguma coisa te preocupa aí desses novos contratados? Então, me surpreendeu de certa forma. Eu acho que o Bruno Aguiar, faz um bom tempo que eu não vejo ele atuando, mas a experiência, os times que passou, mostram que ele tem um certo potencial, dá para dizer que é uma boa contratação do Brasil. O Baggio, como eu já tinha falado na semana passada, para mim é uma ótima contratação, é um atacante muito, muito bom, que tem muito potencial, apesar de até agora não ter explodido. Acho que ele tem um bom potencial para fazer uma boa Série B pelo Brasil. Já as outras duas eu confesso que eu não conheço. Eu sei que agora não sei qual dos Cruz é o atacante que jogou pelo Boa, que esse eu sei que pelos jogos que eu vi é muito fraquinho, o que me preocupa. Mas a maior preocupação não é o nível dos contratados, ainda é a falta de meias. A gente estava comentando hoje que o Brasil tem um meia de 36 anos, que é o Diogo, tem o Pereira machucado, que não volta para o gauchão, e tem o Branquinho, que pode não jogar de meia, mas não é aquele meia cadenciador do toque de bola. Então acho que a maior preocupação não é na qualidade dos reforços, é a posição que eles jogam. André, tu que está estreando hoje no ChavaCast, se quiser também comentar do conjunto, né, de todas as últimas contratações, fica à vontade, mas o que tu achou especificamente agora dessas últimas aí, do Baggio, dos dois Cruz, do Leandro Nunes Velica e do Bruno Aguiar? Não, então, o que eu vou falar é bem próximo ao que o Gustavo e o Leon já comentaram. E também vem muito em conta o que tu falou agora, tu utilizou a palavra conjunto. Quando eu penso no elenco do Brasil que vem sendo formado, eu penso num elenco forte que se diferencia dos outros anos por conta de pensar em formar um time de Série B. O Brasil ele vem trazendo alguns jogadores de times rebaixados, mas o pensamento é um pensamento de contratar jogadores experientes, jogadores que já participaram de jogos decisivos. Então eu não tô preocupado, né, no momento eu não tô preocupado, mas eu acredito que a gente começa muito bem o gauchão e a tendência de que esse grupo permaneça para a Série B é muito boa. E entre os possíveis contratados, tem saído o nome aí na Rede Fofoca, né, Lucas? A Rede Fofoca é a rede que mais age nesse período de contratação. E quem é a última? O goleiro Tadeu, ex-Oeste. Tadeu que, pra quem não se lembra, já Tadeu que na seletiva de 76 não foi bem o goleiro, mas um Tadeu Silva fez história aí, tem nome bom. Mas o goleiro Tadeu, apesar de estar na boca da Rede Fofoca, ele já se reapresentou na Ferroviária, ele que jogou o Brasileirão na Série B pelo Oeste esse ano, mas ele era emprestado pela Ferroviária e provavelmente volta a disputar, já se apresentou, já treinou com a Ferroviária hoje. Além do Tadeu, né, que é a quentinha agora da Rede Fofoca, a outra, bem comentada já, é do volante Washington, que fez história com o Brasil, com acessos, dupla com o Leandro Leite, estão dizendo aí que pode voltar.
O que vocês acham? É viável? É uma boa pro Brasil hoje na Série D, Copa do Brasil? Eu acho que é. Pra mim, na minha opinião, eu sempre gostei do Washington. Eu acho que o Brasil tá montando um time consolidado na parte de trás e a gente sempre viu o time do Brasil bem defensivamente. E o Washington e o Leite eles sempre formaram uma dupla muito boa ali. Tem jogadores bons chegando também. Eu acredito que ele possa vir, talvez não no primeiro momento para ser titular. Dizem que o Zé Augusto vai ser emprestado, por exemplo. Eu não vejo necessidade de ser emprestado, porque os jogos que eu vi com o Zé Augusto eu gostei bastante. Ele poderia fazer aquela função que no caso é feita pelo Washington, mas eu acho que é uma boa. Se o Moral vier, para mim vai ser ótimo. Lucas, tens alguma opinião aí sobre o Washington? Eu acho que pode ser positiva a volta dele, mas me preocupa que, por exemplo, o que poderia ser quem competisse com ele por uma vaga seria o Itaqui, no modelo antigo do Brasil jogar. E na minha humilde opinião, o Itaqui sobra em qualidade técnica de toque de bola, por exemplo, em relação ao Washington. O Washington seria mais aquele volante marcador. E não sei se nós não estamos com um excesso de volantes marcadores no elenco. E não seria uma melhor opção trazer alguém que conseguisse tocar a bola com melhor qualidade que ao antigo Washington, pelo menos, né? Depois que no Japão, não sei se ele conseguiu progredir nesse assunto. Esse cara novo que veio hoje, que era do CSA, qual é o nome dele mesmo? Leandro Velica? Esse aí, pelo que eu entendi e pelo que o Kila disse pros meus colegas lá do Diário Popular, ele não vem como lateral esquerdo, ele vem como um volante que sai pro jogo. Então eu acho que ele é o jogador que vem para essa vaga deixada pelo Itaqui. Pelo que eu entendi é isso. E ele jogou com o Fernando Diniz no Oeste, ele era titular. Então, pra jogar Fernando Diniz tem que saber jogar, né? É verdade. Antes do anúncio no Osasco Audax, que fez aquela campanha, foi até as semifinais do Paulistão, se não me engano, né? Não, foi vice-campeão. Vice-campeão paulista. Eu tava vendo aqui os dados do Washington, ele tem 32 anos. Ele também tá no perfil aí dos jogadores, pelo menos em termos de experiência. Só que o Brasil já comentou, né, com o próprio Diário Popular, né, Leon, não sei se foi com o Diário, mas que ele tá descartado, que teria um salário muito alto, porque ele tava no Japão, então, de repente... Tá valorizado, né? Tá valorizado, Tá ganhando em dólar. Não, o que tá reforçando a vinda dele é ele mesmo botar nas redes sociais algumas mensagens que indicam isso, né, mas não tem nada certo nem não certo no momento. Vamos passar para a nossa próxima pauta de hoje, e é uma pauta muito especial, é a entrevista com o meia Diogo Oliveira, a entrevista que foi feita pelo Leon. Diz para nós aí como é que foi a entrevista, a experiência aí. Cara, foi muito bom, na verdade. A gente teve a ideia ali no podcast, eu mandei na hora já para ele, pra gente não perder tempo, porque eu tô acostumado por trabalhar na imprensa, né, com pessoas que demoram muito tempo para responder entrevista. Mas o Diogo foi muito solícito, enviei as perguntas para ele leu na hora, já respondeu por algo, a gente vai ver aí, né, as respostas dele muito completas, respostas de quem realmente estava interessado em conversar com a torcida chavante, e fiquei bem feliz com as respostas, mostrou que ele está empolgado com esse retorno. Então o nosso mago, camisa 10, Diogo Oliveira, respondeu as seguintes perguntas do Leon. O que o Paulo Roberto pode acrescentar ao Brasil, em que ele se destaca como treinador, já que ambos trabalharam juntos no São Bento? E ele vai dizer isso na entrevista, né? Foi o próprio Paulo Roberto quem indicou ele para o São Bento. Bom dia ao torcedor chavante, Diogo Oliveira. O que o Paulo pode acrescentar ao Brasil, que ele se destaca como treinador? Eu tive a oportunidade e o privilégio de trabalhar nesse ano de 2018 com o Paulo Roberto no São Bento, inclusive foi ele que pediu minha contratação. É um treinador que tem um currículo extenso de conquistas, de vitórias, de ascensões, assim como o Rogério também teve no Brasil. E eu acho que ele tem muito a acrescentar, né, para o Brasil nesse ano de 2019. No meu modo de ver, o que ele mais se destaca é a experiência, né, que ele já tem no futebol, muitos anos de experiência, de rodagem. E principal, a visão para a contratação, né? Eu acho que o Paulo tem uma visão muito aprofundada para contratar as peças, para fazer as peças com as suas características se encaixarem uma na outra. Acho que essa é uma grande virtude que o Paulo Roberto tem. E um dos momentos mais marcantes do acesso à Série B foi a vitória contra o Tupi, com um gol do Diogo Oliveira. Então a gente perguntou para ele como é que estava o vestiário naquele dia.
Um dos momentos mais marcantes do acesso à Série B, né? Na vitória contra o Tupi, essa é a pergunta. Eu tive o privilégio de fazer um gol, de dar uma assistência para outro gol, né? O vestiário estava com um foco muito grande, né? O que o Rogério nos cobrava muito, concentração durante toda a semana de trabalho e foco muito grande, principalmente nessa partida, né? Que foi onde decidiu a nossa classificação para a gente ir em busca do acesso. Eu acho que a concentração da nossa equipe naquela partida, não só naquela, né? No acesso contra o Fortaleza e em tantas outras, mas acho que o ponto principal naquele jogo foi a concentração, né? E a convicção que a nossa equipe foi para aquela partida, aquela decisão, né? Se a gente não ganha esse jogo fora de casa, a gente nem classificava, classificamos no saldo de gols, inclusive. Então acho que a principal virtude naquela partida foi o foco e a concentração que a equipe entrou para essa partida, foi o que fez a diferença. E enfrentar o Brasil, como é que foi? Cara, retornar à Baixada para jogar contra o Brasil, para mim foi muito difícil, né? Não só pelo Paysandu no ano de 2017, como esse ano também, que eu joguei contra o Brasil, pelo São Bento, né? O Brasil é um clube que me marcou muito, está dentro do meu coração e a gente pega um carinho muito grande, então é sempre difícil para nós, né? Claro que nós somos profissionais, nós temos que dar o nosso melhor sempre, mas com certeza pelo carinho que a gente pegou pelo Brasil, por tudo que a gente viveu aí, realmente sempre muito difícil. Outra pergunta que o Diogo Oliveira nos respondeu é por que não houve uma renovação no ano de 2016, quando o Rogério Zimmermann ainda era o treinador do Brasil. É o que está acontecendo neste ano, né? A gente acaba se valorizando, né? Quando a gente faz grandes campeonatos, grandes jogos, quando a gente se destaca, principalmente numa Série B. Assim como tem acontecido nos últimos anos com o Brasil, aconteceu com a volta inédita, né? Para a Série B 2016, não só eu, mas como o Garcia, como o Ramon, Elias, né? E vários outros jogadores se valorizaram muito, a valorização foi muito acima da média, né? Então tem momentos que não tem como segurar, né? A gente ficou aí 2 anos. O desejo no coração e a vontade de permanecer é muito grande, que a gente recebe um calor humano do torcedor, um amor tão grande no Brasil e na cidade, que o desejo de ir a gente nunca tem, essa é a verdade. Eu creio que os jogadores também estão passando por isso, mas acho que a valorização foi muito grande. A gente tem que pensar também um pouco na família, no futuro. A gente ficou 2 anos fora aí, agora a gente está de volta, muito feliz. E para 2019, qual é a expectativa do nosso camisa 10? Minha expectativa para 2019 é muito grande, né? Inclusive, eu sou daqueles que eu vivo intensamente, né? Já estou sonhando com o ano de 2019, crendo que a gente pode fazer mais uma vez um ano bom, fazer um Brasil muito forte, né? A expectativa está muito grande, a gente sonha com isso. E espero mais uma vez, com todo o esforço, com todo o trabalho que a gente sempre teve, junto com os companheiros, poder dar o nosso melhor mais uma vez, né? Que é o que o torcedor do Brasil espera. Jogadores que vestem a camisa de verdade, jogadores que se adaptam à realidade do Brasil, né? Ao estilo de jogo do Brasil, um clube aguerrido, uma torcida aguerrida que empurra o tempo todo. E a expectativa é a gente fazer mais um grande ano em 2019, claro que passo a passo, jogo a jogo, pensando um jogo de cada vez. Primeiro tem o Gauchão, depois vem a Copa do Brasil e depois, ainda mais na frente, vem a Série B. Então a gente tem que pensar no início do Campeonato Gaúcho, um campeonato muito forte, que a cada ano o nível vem se aumentando ainda mais. Então a gente está com uma expectativa muito grande para esse retorno de 2019. E aí, por fim, para encerrar a entrevista, né, com aquela chave de ouro, como é que o Diogo Oliveira, um meia, vê essa escassez do meia clássico no futebol brasileiro e quem ele acha que pode vir a se destacar no futuro nessa função? Eu vou te falar a verdade, eu não vejo com bons olhos, né? Essa modernidade do futebol, estão acabando com os meios do futebol brasileiro. Hoje em dia você não vê se formar mais meias como antigamente, né? Meias que faziam diferença, que fazem gols, que dão assistência, que finalizam em gols. E a cada dia que passa, os treinadores modernos, vamos dizer assim, a modernidade do futebol está acabando com os meios, né? Hoje em dia está prevalecendo a força física e a técnica está ficando em segundo plano. Não que a modernidade do futebol não tenha que chegar, não que não seja interessante, mas eu não vejo com bons olhos o meia clássico sair do futebol brasileiro e tem acabado isso hoje, nem se formando mais meias como antigamente tem se formado. Eu não vejo isso com bons olhos. Creio que daqui para 3 ou 4 anos, essa é a minha opinião, já não vai existir mais meia no futebol, né? Os treinadores estão priorizando a marcação, a força física e a técnica tem ficado em segundo plano. Você vê muita força física no futebol, mas a qualidade técnica, como sempre teve o futebol brasileiro, tem caído muito.
a cada ano que tem passado, né? Então eu não vejo isso com bons olhos. Uma resposta bem niilista dele, né? Bem de quem tá desesperançoso com a posição. E ainda mandou um recado pra gente, né? Desejando aí um grande futuro pro ChavaCast. Para mim, mais uma vez, é um prazer muito grande fazer parte desse grande clube, dessa grande história. Estou voltando com uma expectativa muito grande para o ano de 2019 e contamos com o apoio de todos vocês mais uma vez. Torcedor que faz a diferença para esse grande clube, que empurra o Brasil para grande conquista. Contamos com vocês novamente nesse ano de 2019, que possamos juntos realizar mais um grande ano para que o Brasil possa ser ainda mais forte a cada ano que passa e que esse ano de 2019 passe a ser um ano de muitas vitórias para o clube mais uma vez. Esse é o meu desejo, desde já agradeço. Um grande abraço, Diogo Oliveira. Agradecer ao Diogo Oliveira, né, o primeiro jogador profissional a nos dar entrevista, né, já que o Fabrício é da base, está subindo agora para o profissional. Diogo que tem uma história muito bonita com o Brasil, gentilmente nos respondeu e acrescentou muito ao nosso trabalho que a gente está começando agora. E falando em grandes desafios, em uma história bonita, o Brasil tem mais uma Copa do Brasil pela frente, a 4ª Copa do Brasil, que vai enfrentar o Tubarão de Santa Catarina, no sorteio que foi realizado na última semana, e é um adversário que não é tão simples assim, tem gente levando um pouco no já ganhou, mas é um adversário que vem crescendo nos últimos anos no cenário estadual. Lucas, o que tu achou aí desse sorteio do adversário que foi definido? Eu achei bom por ser perto de casa. Por questão de jogo jogado, eu acho que nós pegamos um adversário mais complicado que nós poderíamos pegar. O Tubarão, ano passado, deu um sufoco no Atlético Paranaense para ser eliminado na Arena da Baixada. Foi campeão da Copa Santa Catarina, fez boa campanha no Catarinense, apesar de não ser dos campeonatos mais tradicionais, né, do nosso país, ainda assim tem que valorizar essa posição deles. Eu espero que a gente entre com o pezinho no chão, lá em Santa Catarina. Não jogue pelo empate, né, que nos favorece, porque quem joga para empate geralmente perde. E nem sempre. Nem sempre. Fortaleza que eu diga. Leon, o que tu achou aí do nosso adversário na Copa do Brasil? Cara, na verdade eu concordo com o Lucas. Eu acho que o Tubarão entra bem naquela linha de times que costumam nos complicar, que são times que até não têm tanta tradição, assim, torcida, mas são times de empresários, assim, que, né, costumam ser sempre times de jogadores jovens, né, que tem algum vínculo com alguma empresa, estão jogando ali no Tubarão e tal. Sempre aqueles times rapidinho que pode sempre nos complicar, que é o caso do Oeste, que é sempre uma pedra no nosso sapato. O caso da Luverdense, né, que é um time que, graças a Deus, foi rebaixado, a gente não teve mais que perder para eles. Foi o caso do Brasiliense, né, que a gente acabou passando por eles, mas, vamos ser sinceros, os caras nos deram um banho de bola. Então, eu tenho medo dessa startup aí que virou o Tubarão, mas eu acho que pezinho no chão a gente pode passar aí. A competição começa no dia 6 de fevereiro. E, Gustavo, vai ser bem ali no meio do gauchão. Como é que tu avalia que vai ser esse confronto? Eu acho que a gente pegou um jogo que não vai ser a moleza que a gente está esperando. Apesar da gente ter a vantagem do empate, o Brasil não pode dar mole. Ainda mais que vai ser numa época ali com muitos jogos, provavelmente. Graças a Deus, de certa forma, olhando por esse ano, não temos a Primeira Liga esse ano para botar mais dificuldade física aí nesse meio. Mas eu acho que chegou o momento do Brasil agir como grande dentro da Copa do Brasil. A gente teve aí três copas que a gente não conseguiu nenhuma vitória. Apesar de contra o Atlético na última vez eu achar que o Brasil até poderia ter ensaiado, a gente caiu por 1-0 lá com o falha do goleiro, mas agora chegou a hora do Brasil passar, fazer renda, fazer dinheiro e se Deus quiser chegar o mais longe possível, apesar de o Tubarão não ser fácil, é um pouquinho mais tranquilo, porque o que vem depois na segunda e terceira fase é muito pior. Depois, se o Brasil passar pelo Tubarão, a tendência é que enfrente o Avaí. André, o que tu acha desse confronto aí na tua avaliação? Eu acho que os confrontos que o Brasil terá, caso passe pela primeira fase, eles vão agregar bastante para o clube. Eu acho que o Brasil vem criando bastante experiência em jogos difíceis, mas a minha preocupação, obviamente, é com o primeiro jogo. Pensar que o Brasil pode ir para lá pensando em um empate e acaba sendo derrotado. O que me dá uma segurança maior é no técnico. Eu acho que é um técnico que a gente tem que pensa com o pezinho no chão, que é um cara tranquilo, ele é um cara que também que dá um up nos jogadores, ele é um cara bom de vestiário, já vi alguns vídeos dele
do acesso do São Bento também, essa trajetória toda que ele teve com o São Bento. Então, isso me deixa mais tranquilo. É um treinador que sabe dosar a equipe, sabe controlar o grupo que ele tem. Então, eu acho que daí em diante a gente pode conseguir muitos frutos bons. Dá para fazer frente com o Avaí se o Brasil passar e depois possivelmente pega um Vasco da vida. Então, eu acho que vai ser bem interessante para o Brasil para esses confrontos. E falando em treinadores, o treinador do Tubarão é o Silas, que tem passagem por Grêmio, para o Flamengo. O Tubarão disputa este ano o Campeonato Catarinense da Série A, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro. Pessoal, então vamos encerrando mais um episódio do ChavaCast, agradecer a presença de todos. André, obrigado pela presença e volte aí sempre que puder, no próximo, hein, se possível. Não, eu estarei aqui, pode contar comigo. Obrigado. Muito obrigado, Gustavo. muito obrigado, muito obrigado. Gustavo Iribarren, direto de Portugal, vai vir trazer seu pessimismo na próxima ou não? Não, hoje eu fui bem otimista até, mas eu quero agradecer a todo mundo por ter ficado ouvindo esse tempo a gente, agradecer por esses quase 200 loucos que já estão nos seguindo no Twitter, na página do Facebook, e mandar um abraço pro Fabrício, que essa semana nos deu várias dicas, elogios ali pelo Twitter, e dá-lhe ChavaCast. Leon, obrigado pela correria, por ter vindo. Tá convidado novamente. Valeu. Sendo possível, estaremos aí. Muito obrigado ao Diogo Oliveira, né, por ter respondido as nossas perguntas. E muito obrigado a todo mundo aí pela participação. Tamo junto, até a próxima. Lucas Maffei, direto de Taquara, obrigado pela participação. Teu recadinho final. Muito obrigado a todos por ter paciência de nos ouvir. Muito obrigado ao Diogo Oliveira. Se ele quiser mandar uma camisa, tamo aí. Pô, eu que entrevistei. Eu que pedi. Olha... Eu que consegui o contato dele. Eu nasci primeiro, aí começa. Então, pessoal, para quem ainda não nos acompanha, não está seguindo em nenhuma plataforma de podcast, estamos em várias, na Apple, no Google Podcast, Spotify, o Deezer, a gente estava tentando também, né? Não sei se a gente já conseguiu ingressar. Enfim, estamos por todas as redes sociais, Facebook, YouTube, é só procurar ChavaCast. E além das redes sociais, a torcida Chavante também pode mandar seu áudio, seu comentário para participar aqui com a gente. Dá para mandar o áudio para o nosso e-mail, chavacast@gmail.com, ou na página do Facebook, no Twitter ou no Instagram. Só pesquisar ali ChavaCast. Para quem já está acompanhando pelas redes sociais já é um pouco mais simples, porque já conhece as nossas plataformas. Mande seu áudio, sua contribuição, sua frase, sua mensagem, que a gente repercute ela aqui toda semana, tá bom? Grande abraço e até semana que vem. Nosso campeão, ele tem seu passado de glória.